espero que sim, ó, smile, tá? Porque nós vamos falar hoje de coisa muito boa, muito boa. E é importante que vocês percebam que às vezes o que a gente acha que é basicamente difícil pra gente e tal, às vezes é pra todo mundo, tá? Então a gente precisa tomar essa consciência de alguns princípios que devem reger a nossa caminhada, o projeto que a gente tem, o que a gente quer, né? Estudando bom, né? Bom! Isso é muito bom, Jô, muito bom. E dois desses princípios importantes para os teus estudos, não só para os teus estudos, né? Mas para a tua vida, para os projetos da tua vida, eu queria aproveitar o nosso projeto Dom Paulo para conversar com vocês um pouquinho. E claro, temos convidado especial, né? Porque a gente acha que é só a gente que tem a dificuldade com uma coisa, dúvida na outra. E às vezes quando a gente ouve alguém comentar, né, com a gente, falar, olha, minha dificuldade é essa, aquilo é um problema, aquilo eu resolvi assim, ajuda muito. Então eu quero hoje trazê-los para uma conversa que talvez, a ideia sempre aqui é essa, né, é fazê-los pensar um pouquinho em como é que a gente pode sempre ser melhor. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ai, que bom falar com vocês. Eu sei que a vida é corrida, o dia é corrido. É domingo. Poxa, mas domingo é dia de descansar? Você está descansando. E nada melhor do que descansar, para descansar, do que bater papo com quem quer o bem da gente, né? Com conversa boa. E é isso que eu tenho procurado trazer para vocês. Espero que tenha sido válido, esteja sendo válido. Nós tivemos um excelente bate-papo domingo passado, nosso projeto Domingão, né? Com a Carlinha Mônaco, e hoje nós temos daqui a pouquinho também uma convidada muito querida. É uma Donfrade, é uma menina sabida, assim, muito, e que talvez traga para vocês algumas relevantes, não digo informações, mas talvez um olhar, né? Eu acho que cada um que passa por aqui e que eu conheço e que são meus colegas de trabalho, ou que são alunos ou que são mentorados, cada um tem um olhar sobre as dificuldades aí das fases de estudos. Então, quem sabe vocês têm um tempinho, e quero falar um oi para quem está assistindo na retransmissão, porque eu sei que a galera ao vivo demora para chegar, mas como fica aí um tempinho, vocês vão ter oportunidade de ver. Bom, eu queria falar com vocês a respeito de dois princípios muito relevantes quando a gente está estudando e quando a gente tem um projeto e alguma coisa que a gente queira realizar. Esses dois princípios são tratados no campo da... Quando você trata da produtividade, o conceito de produtividade, ele não pode ser banalizado. Esses dois princípios são tratados na estrutura da produtividade. E o que é a produtividade? Não é fazer um monte de coisas, de jeito nenhum. A produtividade não pode nunca ser analisada fora do essencialismo, sabe? Que vocês já me ouviram falar aqui. No essencialismo, a gente escolhe as extremas relevâncias para a vida da gente. Essa é a ideia, que você não tenha um acúmulo de objetivos e coisas para fazer, que você não acumule isso, pelo menos não ao mesmo tempo, porque isso é fonte de ansiedade, é fonte de procrastinação, é fonte de desculpas que a gente fica dando para coisas que a gente deveria fazer e não faz, né? O essencialismo ajuda nisso. Essa teoria do essencialismo. Procure o teu sim óbvio, veja aquelas coisas que realmente se encaixam na tua vida, que tem o teu perfil. Para de fazer porque os outros fazem, porque os outros acham que é bacana, e escolhe para você. Ótimo. Quando eu ligo essa estrutura do essencialismo com os projetos de vida que eu tenho, as coisas que eu quero fazer, você chega ao conceito do trabalho da produtividade. A produtividade é fazer da melhor forma possível o que você tem que fazer de uma maneira que aquilo seja tão rentável que você não precise
fazer coisas, que você não precise retificar coisas ou voltar muitas vezes nas mesmas coisas. Esse é o conceito da produtividade. Eu preciso produzir bem aquilo que eu escolhi como essencial. E as pessoas confundem muito isso, achando que produtividade é produzir tudo, né? Precisa fazer milhões de coisas, 12 mil concursos, estudos, livros e... deixa eu falar uma coisa pra você, dá não isso aí. Você não vai ser excelente em nada. Por isso esses dois princípios hoje tratados nas mentorias de produtividade, tá? Você precisa duas coisas muito relevantes para fazer os teus estudos, para ser aprovado num concurso de forma bacana, de uma forma que você acredite que valeu a pena todo o teu esforço do estudo, né? No caso dos concursos de cartórios, vocês sabem, às vezes, se você não fez isso com excelência, não vai valer a pena você fazer aquela tua escolha, não é? Então, dois princípios: a frequência e a excelência. Como é que a gente aplica isso quando vai treinar os estudos de alguém ou os projetos de vida de alguém, tá? Eu quero falar aqui para quem não sabe que as mentorias DOM, elas têm um foco principal nos estudos, evidentemente, mas não só isso, porque às vezes a mentoria é utilizada para descobrir que aquele foco que você tinha antes não é teu. Não é teu, não é aquele que você efetivamente quer. É uma coisa que foi andando aí na sua vida. E aí quando você descortina isso, descobre que fala, meu Deus, o que eu estava fazendo com aquilo? Por isso que eu não estava rendendo, por isso que eu não tinha frequência, por isso que eu não tinha excelência, porque não era aquele o objetivo. Então as mentorias, especialmente no trabalho que a gente faz aqui, que eu faço muito com quem está montando planejamento de estudo do próximo concurso, como é que vai fazer, como é que tem que fazer, também fazem parte dessas mentorias esse foco-desfoco, né? Que é descobrir o teu propósito, o teu essencial. E às vezes a pessoa começa dizendo que quer passar no concurso e descobre que quer ser ator. Sei lá, quer ser cantora. Acontece? Essas migrações do teu sim óbvio também são muito relevantes. E por que isso? Porque, olha só, você precisa usar a frequência, porque se tudo que você projetar para fazer exigir que você tenha certos métodos, certas ações e certas atuações, e você fizer aquilo de vez em quando, de vez em quando talvez você vá para o Caribe, de vez em quando você vai ali nas praias do Nordeste, quer dizer, agora nem está dando para ir, né, aquele monte de petróleo lá. Mas de vez em quando você faz coisas que não têm extrema relevância, ou que têm relevância para serem feitas de vez em quando. Não é o caso de um estudo sério, por exemplo. Não é o caso de um trabalho numa carreira séria. Não é o caso de um projeto de mudança de carreira. Você, quando está num projeto desse para a sua vida, você precisa de uma frequência de coisas a fazer. É por isso que é tão importante o conceito do checklist. É por isso que aqueles to-do list, sabe? Você faz como você quiser, no papelzinho, no post-it, no Evernote, no bloco de notas, não importa, não complica a ferramenta não. Mas você precisa colocar ali uma estrutura diária, às vezes horária, às vezes semanal. A frequência não necessariamente é a do todo dia, tá? Depende do teu projeto, pode ser que a tua frequência tenha que ser semanal. Por exemplo, se você vai aprender a pilotar um avião, um helicóptero, as tuas aulas costumam ser semanais e você não pode pular aquela frequência. Se você vai aprender a meditar, no início talvez você estabeleça que a tua frequência seja 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, porque é muito difícil para você. Vou pro CrossFit, 1 vez por semana. Vou pra academia, tem que ser todo dia, o ideal seria, né? Mas você pode estabelecer a tua frequência inicial. O importante é que a tua frequência seja estabelecida e cumprida. Não se engana não. Não se engana não, porque no primeiro não que você der para essa tua frequência, o recado é para o cérebro. Tudo bem se eu falhar de vez em quando. Bom, se for tudo bem para você, falhar de vez em quando. Vocês estão aí, gente? Tudo bem? Joamar, querido, olhe quanto tempo. Vitorinha, como é que você? Tudo bem? Tem coração aí para eu saber que vocês estão aí? Porque eu vejo os nomezinhos muito pequenininhos e vou falando. Então, essa tua frequência precisa estar estabelecida em algum lugar, tá? Como você quiser, gruda no teu espelho, diz, olha, 3 vezes por semana, no dia tal, eu tenho que fazer tal coisa. A gente faz isso, por exemplo, quando a gente prepara, Francia, que saudade, menino! Quando a gente prepara
os projetos de estudos. Lá no Dom Start, por exemplo, às vezes no Sprint, que você precisa de um gás para montar essa tua frequência. Você não tem ainda a frequência, você não estabeleceu, você não sabe exatamente como fazer, o que estuda primeiro, o que coloca, qual é a sequência. Como é que faz isso aí? Quando você tem isso claro, a clareza é muito relevante. Aquilo vai ficar na tua frente o tempo inteiro. Portanto, sendo assim, você se compromete com a tua frequência. Não é um negócio que você senta e decide o que eu vou estudar agora, o que eu vou fazer agora, o que eu vou escrever agora. Quero ser um escritor. Vou sentar e decidir o que eu quero escrever agora. Não. Há um pequeno projeto, mesmo que eles sejam pequenos, né? É um monte de pequenas coisas que faz a tua frequência ser relevante. Vamos pensar no teu concurso público. O teu estudo diário, mesmo que seja pequeno, ele gera frequência. E quando você gera frequência, você tem uma reação neural. É a reação do hábito. A frequência gera o hábito. E o hábito fica incutido numa parte cerebral chamada de límbica. A parte límbica, o sistema límbico trabalha no hábito. Quer ver? Você dirige. Se você dirige, você já sabe que você entra no carro e você não pensa mais. O cérebro economiza energia. Porque aquela reação está no sistema límbico. Você não precisa mais pensar como é que você engata a marcha, o que você coloca primeiro, sabe? Se é automático, pisa no freio. Aquilo vai para o teu sistema límbico, porque certamente você dirigiu diariamente ou com frequência suficiente. Tá nevando aqui, que é tanto calor, João Marco, eu tive que contratar aqueles bonequinhos de neve para jogar umas nevinhas aqui para mim. Então você fez aquela direção com tanta frequência que você agora já faz com excelência. Você não precisa mais de ninguém te dizendo, estaciona assim, bota ré assim, tudo mais, né? Veja como é quase que um procedimento inconsciente. Então, você estabelece uma frequência, estabelece o teu projeto, dirigir, estabelece a tua frequência todo dia e chega à tua excelência, porque a frequência gera o hábito. E hábito é uma das coisas mais poderosas do mundo, para o bem e para o mal. E para quem ainda não leu, eu aconselho muito o livro O Poder do Hábito. Ele é um clássico, ele está aí há um tempão já, pode parecer chovendo molhado, mas às vezes o óbvio não é tão óbvio, tá? O óbvio precisa ser dito, ele precisa ser visto. E o hábito tem poder. Por isso eu acho sensacional esse título, O Poder do Hábito. É muito grande. Quando você chega ali na metade do livro, você fala, caramba, como é que pode, né? As pessoas terem criado hábitos para o bem e para o mal, né? Então o hábito do estudar, e não estou falando estudar só para o concurso, não. O estudar na vida é um hábito tecnicamente para o bem, não pode ser uma obrigação. Ele precisa ser um hábito, porque se ele for obrigação, vai acontecer o seguinte, ó, você quebra essa sequência do projeto, frequência, hábito, excelência. E se você quebra a frequência, você vai estudar de vez em quando. Vai estudar bem, com certeza, mas de vez em quando. De vez em quando funciona? Funciona, mas não leva ao segundo princípio. Ai, que coração, cada coração lindo, gente, adoro esses coraçãozinhos, essas nevinhas. Esse negocinho é muito bonitinho aqui, tá louco? Então, é isso. Para você chegar a uma excelência, você precisa ter passado pelo projeto, aquilo precisa ser relevante. Depois, pela frequência que você estabeleceu, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, todo dia. E manter essa frequência, ela não pode ser quebrada numa fase inicial do teu projeto, né? Para que você chegue ao segundo princípio, a excelência. Qual é o teu foco inicial? O que deve ser o teu foco inicial? A parte mais difícil, que é a frequência. Porque convencer o teu cérebro que fazer todo dia uma coisa que não é exatamente assim o maior prazer da terra, tá? Não é que nem comer sorvete de coco, né? Não fala nem me obrigar a comer sorvete de coco. Pra mim, uma frequência podia ser assim 30 vezes por dia. Não é exatamente um sorvete de coco. Então, como não é, você precisa conversar com esse teu cérebro aí e falar, vou fazer todo dia esse negócio, mas mesmo que seja 10 minutos. Porque não é a quantidade, sabe? Não é 1 hora, 2 horas, 3 horas. É o hábito. Isto é de um poder que quando a gente se estabelece nele, não há quem tire. Escovar o dente, duvido que vocês ficam pensando para escovar o dente. Vou usar a pasta assim, colocar ela mais compridinha. Agora eu viro a escova para baixo, agora eu boto o dente para cima. Duvido isso aí. Porque é o poder do hábito, né? Como é que eu chego à excelência depois de ter estabelecido a frequência? Quando eu sentir que aquilo é um hábito razoável,
Não tô falando, cara, da vida ou morte. Meu Deus, falei um dia, eu vou morrer. Não, falei um dia, continua no outro. O poder do hábito é isso, é saber que você pode se manter nele mesmo que haja uma falha. Mas para isso você já tem que ter cumprido a tua frequência, tá? Quando você chega nessa sensação, já sei dirigir muito bem. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou virar piloto de teste, né? Fui um dia aí na vida lá fazer um treino em Interlagos, que era um treino de direção defensiva, tal, faz e gira o carro, né? Eu falei, uau, putz, isso aqui é a excelência do dirigir, né? Para dirigir, tudo bem, já sei esse negócio. Agora vamos para a excelência. O que pode ser mais excelente do que o que eu já faço como hábito? Trazer para você o próximo patamar. A gente já falou disso aqui, os platôs do conhecimento, né? Então, só cuidado para não cair nessa pegada. Isso é o checkmate do conhecimento. Eu já sei, então eu não preciso mais. Não é não preciso mais, a gente sempre precisa, mas eu já sei, então eu não preciso aprender uma nova forma da excelência. Forma da excelência você aprende todos os dias. Que saudade, minha linda. Como que você tá arrasando aí, que eu sei, né? Você aprende todos os dias. Então, traga a tua frequência, traga o teu projeto, traga a tua frequência, transforme em hábito e melhore esse hábito. Melhore. Então, numa primeira prova, você vai fazer 40 pontos e ficar arrasada. Péssimo, na direita, não vai, vou desistir. Aí você vai lá pra próxima, passa um ano, você vai lá, faz 60 pontos. Ai, não passei. Mas não passou, mas fiz 60. Sabe o que é isso? Isso 50% da tua estrutura mais poderosa. É demais, assim. É uma métrica que você precisa acrescentar na sua vida. A excelência, ela não é um dia à noite, um dia para a noite. Não, elas são platôs, ela vem com platôs, né? Então hoje você sabe pintar, eu não sei pintar nada, mas sabe pintar um traço, bota um azul, amanhã você acrescenta o vermelho, depois bota o amarelo e aquilo vira uma obra de arte. É assim, os pintores fazem isso, os artistas fazem isso, os atores fazem isso, os músicos fazem isso, treinam todo dia. O campeão mundial de natação faz isso, ele para chegar à excelência estabeleceu a frequência. Então essa é a primeira parte que eu queria falar com vocês. Dá para compartilhar esse negócio? Tem um aviãozinho aí embaixo, ó. Tem aviãozinho aí embaixo. Bota aí pros coleguinhas. Tudo bem? Tá? Faz a gentileza. Projeto Dom Paulo. E com isto, tudo isso para dizer a vocês que a gente começou ali no início de outubro um projeto Dom Paulo 12. Tá lá no YouTube, Cláudia Domingues, para auxiliar, isso depois de muito pedido, tá muita mensagem aqui, como é que eu faço, como é que eu começo, como é que eu entro nesse concurso, como é que eu faço o concurso. Às vezes não dá para responder todo mundo, então a gente começou lá, bem do comecinho, sabe aquela estrutura inicial, assim, como é que você começa a estudar alguma coisa. Aquilo, claro, é sugestão minha, a forma de fazer aquilo é a minha sugestão, é a forma que eu já vi funcionar para um monte de gente que permite que a frequência seja respeitada. Eu não cheguei ali na excelência ainda. Nem é possível num projeto curto, online, sem estar acompanhando cada um, você pretender a excelência. A minha pretensão ali é a tua frequência. Então a gente estabeleceu os pilares iniciais, estamos neles, então a 8935, X artigos por dia, fazendo dessa forma, depois a 9492, X artigos por dia, fazendo dessa forma, passamos para 6015, já tem vídeo novo, que é o vídeo 12, para estabelecer a parte inicial do teu estudo de arquivos da 6015, fizemos o 11 com a parte introdutória e agora o 12 com a parte inicial do RCPN, tá? O que é isso? O que é esse projeto? É trazer para você a sensação de frequência. Eu sou frequente naquilo. Todos os dias eu posto lá um caminhar, uma estrutura que, se você está começando agora, ou recomeçando, ou estava meio desanimado, aquela estrutura te permite pensar, puxa vida, se alguém está dizendo que eu posso fazer desse jeito, eu vou manter minha frequência, tá? Então, essa frequência é muito relevante. Você teria terminado ontem, sábado, a nossa frequência até a introdutória da 6015. Isso vai levar à excelência? Daqui a pouco vai. Daqui a pouco vai. Daqui a pouco, se você fez como a gente está combinando lá, você vai olhar para aqueles artigos anteriores que você já estudou, não leu, hein? Estudou e vai dizer assim, puxa, entendi. Ou você vai ler um artigo de alguém e vai falar, olha que interessante, né? Ele discorda da lei por isso, por isso, por isso, por isso. Você vai conversar com esse material, né?
onde tá no YouTube. Você tá perguntando do projeto, Dom Paulo? Tá no YouTube Cláudia Domingues, tá? Todo dia tem lá uma postagem que a gente coloca lá com essa sequência para dar a frequência. E daqui a pouco você começa a ficar excelente em determinados pontos. E não pense que a excelência vem de uma vez só, tá? Agora eu sou excelente em direito notarial. Oi, por quê? Vai fazer doutorado em direito notarial? Não, ainda não, né? Vamos devagar. Alguns já são muito excelentes, já estão aí no nível de estudo, já fizeram pós-graduação. E aqui aspas, vem uma aspas aqui, aspas. Você pode fazer programação, pós-graduação com excelência, ou sem excelência, tá? A pós-graduação, aquele títulozinho lá que vai te deixar excelente em nada não, hein? Juízo, porque o dia que título der excelência para alguém, rapaz do céu, aquela rainha da Inglaterra, a mais titulada do mundo. Não é isso que te dá a excelência, é fazer isto do jeito mais bem estruturado do mundo. É fazer essas correlações do conhecimento e dos platôs do conhecimento da maneira mais técnica do mundo. Isto leva à excelência. Não é fazer de conta que fez uma pós-graduação para ter o título lá no concurso e, muito obrigada, Kika, muito obrigada. Saudade de você, menina. Não é isso que vai te levar à excelência, não. Não faz de conta, não, tá? Quer dizer, faz pra você aí de conta, conta pros amigos no bar, não vai no boteco falar, agora eu sou pós-graduada e não sei o que. Não, faz não. Vamos falar sério aqui, né? Tenha brio para a briga. Eu vou falar pra você, você não é excelente nisso aí. E você, mesmo que seja por brio, vai falar assim, peraí, que agora eu vou ficar nisso aí. E outra coisa que eu digo tem sempre gente excelente em coisas. E nunca são excelentes em tudo, né? Elas escolhem o ponto da excelência delas, tá? Então, quem é um excelente piloto, pilota muito bem. Quem é um nadador, nada. Quem é um atleta, corre. Quem é um maratonista, faz lá 42 quilômetros na boa. Escolha os teus pontos de excelência. Mas, pense você se a coisa tá ali relevante. Carolzinha, já entramos. Se quiser entrar pelo 4G, tá? Já abro aqui. Pense isso quando você estiver estudando, tá? E isto é projeto, essencialismo, acha o teu foco, usa uma frequência para realizá-lo, isso cria um hábito e você vai para o primeiro platô da excelência. Agora eu sou excelente em saber como é que faz o registro civil de nascimento das pessoas. Eu já sou excelente nisso. Eu sou excelente em direito registral. Calma, espera um pouco. Vai sendo excelente nos teus pedaços. Essa excelência, primeiro que ela é muito mais gratificante, né? Você é excelente, eu sou excelente em fazer café instantâneo. Gente, vocês não têm noção. Eu sou excelente, pego aquele cafezinho instantâneo, boto dentro da aguinha quente, sai o melhor café do mundo. Agora me bota lá fazendo aqueles cafés super árabes. A Marta Debs estava outro dia fazendo uns cafés lindos lá. Eu falei, rapaz, vou ter que fazer um curso para isso aí, né? Então veja, é bom que a gente saiba quais são os platôs, né? Porque aí a gente vai ganhando as excelências ponto a ponto. Não caia na armadilha do conhecimento, que tem 2 fatores. O primeiro, achar que a excelência vem em conjunto. Ou dizer para alguém que você é excelente, mas você sabe que não é, né? Tem que ser para você, não tem que ser para os outros. E o segundo, achar que o óbvio não ajuda. O óbvio é aquilo que te auxilia. O que é que não é óbvio para você? E eu tive muitas vezes o problema dessa charada aí do conhecimento, tá? Eu deixava, às vezes, eu pulava o óbvio. Eu nunca fiz ou lives ou treinos, muito óbvio. Mesmo nos dons starts, eu dizia, não, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui a pessoa estuda ali quando é criancinha. Às vezes, e muito tempo depois de muita mentoria, eu descobri que às vezes é óbvio pra mim. Eu tenho aquela noção de óbvio. Eu tô lá cantando aquela música, falando lá, 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 e eu falo lá, 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 e eu acho que a pessoa sabe qual é a música que eu tô cantando, não tá na minha cabeça. O óbvio é óbvio pra gente, não é para os outros. E leve isso para sua prova. O óbvio é óbvio para você, não para o seu examinador, quando você estiver escrevendo a sua prova, tá? E para falar em prova, em estudo, em treinamento, eu combinei, não sei se ela vai conseguir entrar, Carolzinha. Vai lá, meu bem, vê se você consegue. Aqui, pedir o teu acesso. A Carol Alice, nós combinamos que a gente ia bater um papo aqui. Agora, se ela conseguir entrar, que tá lá um problema da internet. E me avisa aí, tá, Carol? Se você entra, pede aí pra entrar, já abre pra você.
Por quê? Porque a gente estava conversando outro dia a respeito das dificuldades dos estudos, né? Você tem pessoas com dificuldades de todos os gêneros do mundo. Você tem gente que, para estudar, tem a dificuldade da retenção, a dificuldade da atenção, a do foco. Uai, só trato isso, né, gente? Pensa, 12 mentorias andando, eu só trato isso, foco das pessoas. E não importa se é no patamar, no platô mais iniciante ou no platô mais alto e mais produtivo já, o foco é um problema. E se você pretende chegar à excelência, você precisa trazer um bocado desse foco. E nós estávamos discutindo isso, a Carol estava dando um pequeno depoimento ali numa conversa que a gente estava tendo num grupo e que eu achei muito relevante trazer para vocês e conversar com ela sobre isso, porque às vezes a gente acha mesmo que alguém que já estudou tanto, e Carol já estudou muito, hein? Carol é menina aplicada, Carol tem excelência em várias coisas, né? Na área dela, advogando e dando aula e acompanhando projetos de tutoria, assim, alguém que eu admiro demais, Carolzinha. E ela ainda assim estava descrevendo lá naquele grupo uma certa dificuldade. E isso não a parou, né? Isso não trouxe para ela a impossibilidade de chegar à excelência em determinado ponto. Ela se propôs a determinada excelência. E isso é maravilhoso, porque a gente vê que a dificuldade não para a tua excelência. Então, cuidado, porque eu vou dizer o que para a excelência. Quando você está no meio desse estudo aí, duas coisas param a excelência. O imediatismo, você quer uma coisa já não dá para ser excelente. Ou tu nasce excelente na coisa, meu filho, ou já não dá para ser excelente, né? E o ego, sabe? O extremo ego. Então é assim, ó, você está estudando, está fazendo lá um curso, não sei o quê, e passou ali na primeira fase de um concurso, mas tecnicamente você está dizendo para todo mundo que você já passei no concurso tal. Eu nem abro a boca se eu só passei ali na primeira fasezinha, fica quieta, não passei em nada ainda. O concurso é um projeto completo, é do começo ao final. Então, duas coisas acabam com a tua excelência, tá? O ego é terrível, muito terrível isso, e o imediatismo. Tudo que você quiser fazer de cara, imediatamente, pra já, a excelência vai ficar um pouquinho assim, não vai dar certo isso aí não, tá bom? Daqui uns aninhos você pode repensar e falar, puxa, eu não fiquei excelente nisso. Se eu resolvesse tocar guitarra, bateria, hoje, a partir de hoje eu quero tocar bateria, pronto. Dá pra ser excelente? Músico? Tocando bateria maravilhosamente, assim, em, sei lá, uma semana? Dá pra eu saber como é que chama as coisinhas lá, mas excelente não dá. Então, esses dois fatores são muito relevantes para você pensar. Às vezes eu estou tendo um ego muito elevado, está sendo muito bacana para mim dizer para os meus amigos, olha, já passei na primeira fase do concurso. Quantas primeiras fases você passou? Aí a minha pergunta vem, quanto concurso inteirinho você já passou? Então, cuidado com o ego, cuidado com ele. Ele derruba mesmo, ele lembra, eu dei uma indicação de livro ali que também é muito bacana. Problema com carregando, será? Deixa eu ver, Carol, se eu consigo te fazer entrar, peraí. Não te acho aqui. Vê aí, tá? E se Carol não conseguir entrar, gente, cadê? Cadê um dom aí que entre pra bater papo com a gente? Pede aqui embaixo que eu já abro aqui e você conta a tua experiência. Eu tô ouvindo essa semana as experiências de participantes dos grupos de mentorias e eu pedi a eles para descreverem qual foi a dificuldade, pra gente depois mostrar isso para quem tá começando, que acha que é impossível, né? Para descrever a dificuldade, para descrever como é que resolveu a dificuldade. Vocês não têm ideia. Eu vou publicar algumas dessas declarações, desses depoimentos. Vocês vão ver que coisa maravilhosa a pessoa conhecer a dificuldade, tirar o ego da frente, saber que aquilo é um problema, não tratar com imediatismo, entender que você tem ali um trabalho mais longo para ser feito, para ser aprovado no teu concurso maravilhosamente. Surraila, coisa linda, mulher linda, maravilhosa, minha linda. Como que você tá? Já falo contigo, hein? Então,
é incrível porque você tem as pessoas descrevendo aquilo e depois descrevendo algumas ferramentas que utilizaram, e algumas dessas ferramentas estão na nossa mentoria aqui no Dom. Eu morro de orgulho, porque eu vejo que funciona mesmo, não é uma teoria maluca minha, não. A excelência vem com a frequência. Então foca primeiro na tua frequência e depois chega na tua excelência, mas não é uma excelência completa em todas as coisas da vida. O estudo notarial registral é excelente. Não, você pode até passar, Clemarinha lindona, você pode até passar no concurso e tudo bem. Isto não te dá excelência em nada, hein? Vamos combinar esse troço aí, tá? Porque veja, eu sou tabelinha há 15 anos, rapaz, o que eu tenho que estudar em determinados temas e acrescentar coisa para chegar próximo de um conhecimento razoável. Porque para chegar à excelência, hein? Para você ser faixa preta, eu não sei, eu não luto as lutas, nenhum tipo de marcial, nada, zero, nada, nem o jiu-jitsu, nem tá, mas eu já tô sabendo que você leva um baita tempo para ir passando de faixa a faixa. Deve ter um motivo, né? Platô do conhecimento. Fala pra mim, Carolzinha, se você consegue falar com a gente. Se não, cadê Clemária? Clemária, você podia bem vir aqui, né? Pedir pra entrar aqui, né? Pra gente contar aí como é que tá o teu estudo, como é que tá. Porque se ninguém conseguir entrar, eu vou falar do resto do projeto Dom Paulo. Cadê vocês? Cadê? Onde que vocês estão, Dani? Onde que vocês estão? Cadê vocês? Cadê, Carol? Cadê você? Entra aqui, fala comigo. Vamos ver se vocês conseguem entrar. Eu sei que a internet às vezes é ruim em determinados lugares. Que pena se a gente não conseguir conversar com a Carol. Mas aí a gente grava depois um vídeo para eu tentar botar para vocês. Porque eu achei que o depoimento dela, da forma de estudo, de como que ela teve que fazer algumas coisas. Sabe que a Carol estuda de noite, né? Ela é muito interessante. Ela... 4G acho que dá, vê aí. Vê, 4G às vezes é melhor do que Wi-Fi, tá? A Carol estuda à noite de madrugada, que é um hábito que eu também tenho. Ela me contou isso outro dia, que ela, por conta dos filhos, das crianças e tal, ela passou a usar esse tempo noturno que ela tinha, as crianças estavam dormindo, para caminhar ali com a frequência dela. Veja que interessante. O tempo que ela achou para colocar isso no ar, a frequência dela foi a madrugada. E aí ela acabou descobrindo que rendia muito. Então, tô antecipando a conversa, tá, Carol? Que se você não conseguir entrar, pelo menos eu tô contando aqui uma parte. E aí ela me contou, ótimo, quero, mesmo falhando, quero. Pode clicar aí que você entra. Vamos ver se dá. E ela me contou isso, falou, nossa, era muito difícil manter isso, não tinha horário, não sei o que e tal. Então eu estabeleci que aí quando as crianças dormiam, eu estudava. Eu fiquei maravilhada. Pode pedir aí, tá? Eu fiquei maravilhada com a história de Carol, porque eu acho que é isso. Eu acho que é você estabelecer que dá, tá? Dá sim. Você acha... Olha que linda. Ó, fala sério. Olha essa mulher linda aí. Tudo bem. Tudo bom, lindona? Ai, que bom que você conseguiu entrar, gente. Escuta, você agora tá chegando na excelência de ser modelão? Porque cada foto linda que eu tô passada, dona Carolice. Que é isso, obrigada. A gente tem que manter a autoestima viva enquanto estuda, trabalha, cuida de casa, filho, né? Isso mesmo. Carolzinha, me conta. A gente estava conversando aquele dia e você contando que as dificuldades para os estudos, quando você chegou num ponto que era crítico e que até você chegar à tua primeira aprovação, você também tinha meio desistido, aí não dava. Aí você descobriu um modo de usar a tua frequência para chegar à excelência. Conta pra gente, que eu adorei. Então, assim, eu comecei os estudos bem no pós-divórcio, né? Um período muito difícil emocionalmente. Mas eu estava decidida a dar uma guinada na vida. Eu falei, já que é para mudar, eu vou fazer o que eu quero, que eu já queria estudar para cartório há muitos anos, não tinha coragem. E falei, agora vai, agora é 360 graus, né? E com o divórcio, eu fiquei sozinha com os meus 3 filhos, cuidando deles, né? Que o pai é só o final de semana intercalado, então praticamente o mês todo é comigo mesmo. E eu não estava conseguindo casar, assim, estudo para a OAB, depois a advocacia, com estudo para cartório, com as crianças, com a casa. E o horário que eu achei para conseguir estudar com qualidade foi a madrugada. Então eu tenho uma de 19, um de 10 e uma de 7.
né? Quando eu comecei a estudar, a caçula estava com 4, então tem 3 anos de estudos Calma, aí. calma. Pera, 19! 19. Você não tá. Desculpa, tem que você tá falando, eu acredito, mas não. E menina, o que que é? Criancinha? Você Né? com 12 já estava tendo filho, é isso que eu tô entendendo? 18, é quase isso, quase com 18. Eu brinco que eu comecei rápido, né? Namorei cedo, casei, tive filho, divorciei, já contribuí para populacionar o mundo aí, e agora o foco é em mim, né? Tati, você viu, Tati? Como é que a mulher tem filho de 19 anos? Mas eu vou me internar agora, que a minha excelência em ficar linda depois de certa idade não tá rolando, não, Tá gente. bom. Caramba! E aí? Aí você começou cedo. Então, e aí eu queria muito estudar, mas eu tinha muita coisa para fazer e eu não estava conseguindo me encontrar. E aí eu pensei, poxa, eu já coloco as crianças para dormir cedo, com exceção da mais velha que já estava estudando para o vestibular, né? Os pequenos eu coloco eles para deitar assim, 7h30, 8 horas no máximo eles estão dormindo. Eu falei, vou usar esse tempo para dormir junto com eles, cedo. E aí eu fiz as contas. Eu falei, olha, eu tenho que dormir no mínimo 6 horas por dia, que é o que o meu organismo requer, né? Então, das 8 às 2 tá ótimo. E comecei esse estudo da madrugada, dormindo às 8, acordando às 2, estudando até às 6. Olha que E para mim foi ótimo, porque a casa já estava arrumada, eu já tinha trabalhado, as crianças estavam todas em casa, tranquilas, então eu não tinha essa preocupação. Ai, será que tá doente? Será que estudou? Será que tem que buscar no inglês? Tem que fazer isso? Não, estava tudo em paz. A cidade está mais silenciosa. Eu uso óculos, então a minha vista está bem melhor. E a outra parte que eu achei muito bacana é que eu já começava o dia com aquele sentimento de dever cumprido. Então, mesmo se acontecesse alguma eventualidade no meu dia, eu já tinha cumprido a minha meta de estudo do dia, então eu não ficava tão frustrada, não ficava chateada, porque eu já tinha batido a minha meta, entendeu? Nossa, maravilhoso. E essa frequência, por exemplo, aconteceu alguma vez de você, por qualquer motivo, precisar furar essa Tá. frequência? Acontecia um problema? E depois o que é que você fazia? Você ficava, oh meu Deus, não fiz hoje e acabou o mundo? Como é que você levou isso? Então, assim, às vezes eu tenho algum aniversário para ir, às vezes eu fico doente, que a gente também não é de ferro, às vezes crianças ficam doentes, com febre durante a madrugada, enfim. E aí, o que eu faço? Assim, eu calculo as minhas horas de estudo semanais. Então, eu tenho as diárias, né? Então, eu tenho lá, sei lá, umas 36, 40 horas por semana de estudo. E aí, eu calculo, se não der, eu deixo para suprir as que ficaram faltando nos finais de semana. Ótimo, E ótimo. como eu tenho os finais de semana intercalados com o pai, quando as crianças estão com o pai, eu aproveito para recuperar o tempo perdido ou dar uma aceleradinha. Sensacional. Isso a gente conversou um pouquinho disso. A Carol me deu o prazer de estar conosco aqui num dos grupos um dia desses, um grupo Dom de mentoria, e aí a gente estava fazendo a conta mesmo, né, dessa história das horas semanais, porque quando você faz o estudo circular, não vale a pena você ficar enlouquecido naquela história do dia por conta disso, por conta da frequência. Acontece, essas coisas acontecem, às vezes acontecem coisas piores, e você não tem como cumprir aquela frequência daquele jeito. Se você tem esse círculo preparado, que é o que ela está dizendo aí, é sensacional, porque a hora que você volta, você sabe exatamente de onde começar. Por isso a importância desse estudo circular. Olha como rende. E outra coisa que eu quero falar, que eu, depois de receber umas mensagens, assim, de uns estudantes que eu respeito profundamente, eu acho que cada um tem o seu limite, dizendo, não dá para mim, porque eu sou mãe, tenho filho pequeno. Ah, olha, não dá, sabe por quê? Porque eu sou casada, e aí tem problema. Eu só quis bater esse papo com o Carol por conta disso, gente. Tá aí. A gente acha ou uma solução ou uma excelente desculpa. Então é assim, ó, você prepara a desculpa com a emoção e justifica com a razão. Qual é a razão que você está usando para justificar esse tal desse negócio no estudo aí? Veja se a razão que você está usando não é aquela que está te dizendo isto não é a minha prioridade. Estou fazendo por obrigação. Aí, meu filho, você pode ter umas 28 horas por dia só para estudar, que ainda vai achar uma coisa para não estudar, né? E, Carol, me diga uma coisa, e os concursos que você está prestando, ou o concurso, como é que estão? Como é que você está fazendo? Onde é que você está prestando? Então, eu estou na prova oral do Rio de Janeiro, na oral do Paraná
né? Aguardando aí Santa Catarina, que está suspensa, então provavelmente terei que refazer a primeira fase. Mas confesso que o foco agora é São Paulo, 12º concurso de São Paulo. Viu por que é o projeto Dom Paulo? Viu por que ela está aqui? Tá dando um baita help aqui pra gente. Daqui a pouco ela vira monitora geral de grupos de tanto que essa menina sabe do material. Carol, e eu vi também que tem uma tutoria, que eu não sei exatamente como é que funciona, que você estava fazendo para o curso do SERS. Me conta isso. É o seguinte, eu sou tutora lá na pós-graduação de Direito Notarial e Registral lá do SERS, né? Os tutores são os responsáveis pela elaboração dos materiais complementares, conferência de aulas para ver se estão atualizadas, se faltou alguma coisa, confecção dos exercícios. Aí depois da elaboração das provas, essa parte não é bacana, as pessoas não gostam muito da gente nessa eu fico sabendo, falando essa parte não é boa, mas a Carol, tá, gente? Ela não vai dar moleza não, tá? Porque essa menina é Dom Frade total, tá? Não, e é engraçado que é assim, né? A gente que já tem até essa vivência, né, de concursos, a gente acaba cobrando um pouco mais também dos alunos por saber como que vem, né, nas provas. Infelizmente, não tem como pegar leve, porque se a gente pegar leve agora, apanha depois nas provas, né? Não tem como. É isso. E outra coisa, lembra que eu falei agora há pouco da excelência? Não pense que, me inscrevi numa pós-graduação, agora sou o craque do negócio. Meu filho, no máximo você é um aluno do craque do negócio. Agora pega essa pós-graduação, usa para estudar rachando. E aí uma coisa relevante aqui que também me perguntaram, e agora eu estou estudando para o concurso, faço pós-graduação, não faço. Deixa eu falar uma coisa para você. Estudo. Não interessa se você vai usar para fazer o teu projeto da pós-graduação, porque você tem que entregar lá um material, ou se você vai estudar para as matérias da pós-graduação e vai aplicar no concurso. Ou tem código civil separado? Para quem faz pós-graduação é um, para quem faz concurso é outro. Sei disso aí não, tá? Adorei saber que você prepara essas provas. Adorei saber. Não sabia disso aí não. Então, e é difícil, viu, Claudinha? Elaborar exercício não é fácil, não. Eu até indico para quem quiser dar uma reforçada aí nos estudos. É até uma coisa que você fala muito isso também na monitoria. Pega ali um artigo, tenta elaborar pelo menos umas 3 questões e vê se é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que entrar na mente de um examinador, como o examinador está pensando. E o examinador, quando está pensando, ele tá, na cabeça dele está assim, como é que eu checo se esta pessoa será a pessoa certa para aquela serventia? Na cabeça dele está assim. Basicamente ele vai fazer uma pergunta de direito penal, e a gente usa quase nada de direito penal ali, mas o conceito é esse. Se essa pessoa expressa bem isso, ela leva uma chance boa de ser. É isso, o projeto Dom Paulo está fazendo isso com a lei, por isso, porque as pessoas têm pouco hábito, né, de pensar o estudo para o outro. A gente fica pensando o estudo para dentro da nossa cabeça. Para dentro da cabeça, não sei não se vai dar esse negócio. Não, e o estudo para dentro da cabeça, ele não te leva até o final do concurso, né, Cláudia? Isso mesmo, lindona. E ele te deixa fazer um X bonito, né? Faz um X, faz 70 pontos, e depois, a hora de escrever. Adorei isso, adorei saber isso que você faz, porque certamente são pessoas como você. Devem ter mais tutores lá? Como é que funciona? Tem. Não, é um para cada pós, né? Para cada especialidade. Um tutor para cada especialidade. Isso é maravilhoso, porque é sinal que é gente que certamente sabe como é que o concurso vem. E que bom, porque aí você é pressionado antes do teu concurso. E a gente já falou, concurso não é prova após prova. Concurso é um conjunto de atos. E esse conjunto de atos precisa ter uma relevância no teu estudo. Senão, meu filho, não vai funcionar. Carolzinha, tuas dicas para o estudo da galera que está aí ralando, começando ou recomeçando, que eu sei que é o mais difícil. Eu vou falar pra você, é mais difícil recomeçar do que começar, tá? Quero falar esse negócio aí. Tuas dicas, o que é que você acha bacana? Então, Cláudia, eu vou falar até por experiência, você convive comigo um pouco, já sabe. Eu era aquela louca alucinada que comprava todos os cursos, todos, gente. Todos os cursos da face da terra. Eu já comprei. Já fiz. Às vezes eu fazia 2, 3 cursos ao mesmo tempo, assim, não tinha vida, não conseguia completar o material, não conseguia rever meu material. Enfim, hoje existem vários cursos muito bons no mercado, graças a Deus. Que bom As mesmo. pessoas sempre me perguntam assim, qual curso? Eu acredito que não tem um melhor curso. É lógico que eu vou falar do SERS, que eu vou puxar a sardinha para o meu, óbvio. Que é excelente, né? lógico. Que é excelente.
É, mas eu acho assim que você tem que ir de acordo com o que você, com a afinidade, assim, não vai pela leva dos amigos, não. Sabe? Analisa, a gente tem muito excelentes professores nos cursos todos que eu vejo por aí, pessoal muito bem gabaritado. Escolha um e faça ele muito bem feito. Crie o seu material, entendeu? E reveja o seu material, não tipo, ai, vou morrer de ler tudo de novo, né? Que a gente bate muito nessa tecla, né, Cláudia? De não ter que reestudar. Você não precisa reestudar. Faça o seu material e revise ele, relembre ele e vá acrescentando as novidades legislativas, né? Que são muitas alterações. Uma coisa bacana também que eu acho de colocar, eu coloco sempre, até que no meu Instagram, eu gosto muito de publicar, quando tem algum projeto de lei que pretende alterar alguma coisa relacionada, que isso pode ser um plus ali numa prova escrita, num oral, né? Outra coisa que eu indico bastante também, que é até uma dificuldade minha, por incrível que pareça, é falar a respeito. Eu sempre estudei muito sozinha, então eu sou excelente para escrever, para marcar X, mas quando chega na hora de falar, eu tenho um verdadeiro pavor. Pavor. Então, assim, treinar com amigo, estudar em voz alta, sei lá, colocar um espelho na frente da sua mesinha e falar para você mesmo, gravar vídeo para você em casa. Eu tô tentando essas técnicas aí. Confesso que eu tô chegando no acordo ainda comigo mesmo, qual que vai ser melhor, mas eu tô nessa fase. Porque você vê, nesses 3 anos eu adquiri muito conhecimento. Mas eu tenho essa dificuldade. E agora no oral me deu uma palpitaçãozinha, assim, meu Deus, né? Porque o falar não é só você pronunciar corretamente, ter uma boa postura, né? Um respirar para não falar depressa. O seu cérebro assimilar aquilo que está sendo perguntado verbalmente, que é uma coisa que o cérebro da gente que estuda sozinho normalmente não faz. Exatamente. Né? E assimilar aquilo e, ao mesmo tempo, buscar ali a informação e responder. Então, quem tem realmente essa vontade de passar no concurso de cartório, eu indico que já vá trabalhando isso. Muito, isso é muito relevante. Aliás, quando a gente começa um dom oral aqui, os exercícios são muito nesse sentido. A pirâmide do conhecimento, ela inclusive trata disso. Você retém, não vou ficar repetindo aqui, mas enfim, depois eu ponho no Insta de novo, 10% assim, 30% assim, 40% assim. Gente, e quem ensina ou explica ou repete oralmente aquilo que estuda, tem 80% de retenção de conhecimento. Sabe o que é isso? 80. É um negócio impressionante. E por quê? Lembra, quando você conversa com os seus amigos aí no bar, no telefone, não importa. Aquela conversa, se ela tem relevância para você, você não vai esquecer a conversa. Você não vai esquecer. Porque a conversa mexe com o sistema límbico. E lembra, o sistema límbico é aquele que te mantém vivo, procriando, né? É o sistema da felicidade e é aquele sistema que tem as marcas cerebrais. Então, se você faz isso, 80% de retenção, quem que precisa reestudar coisa? Gente, coração, vocês estão aí? Tá tudo bem? Nós estamos vivos? Tá tudo certo aí? Põe os negócios aí, fala, cadê vocês? Cadê os coraçãozinhos, negócio? Esse sistema límbico ele é muito forte por isso. Porque olha só o que acontece na prova oral. O perigo, essa estrutura perigosa da disseminação do conhecimento. E essa disseminação não é a disseminação de você entregar para vários, é a disseminação mental. Alguém te faz uma pergunta lá e você pensa assim, eu sei isso, agora bota o que aqui? Então, esse é um ponto essencial que a gente treina também muito aqui por conta disso, porque a pessoa está tão acostumada a estudar que ela não bota a frase inteira com sujeito predicado. Fala, não, minha filha, tem diamante para botar na frase, não é assim não, vamos organizar. Ótimo, é isso mesmo. E eu tenho certeza que você vai treinar espelho como ninguém, porque esse teu hábito de estudar à noite, inclusive, né, ele é muito recluso. Ele é excelente, mas ele é recluso. Chega numa prova com um monte de gente e pronto, acabou. Acabou ali o negócio. Ótimo, fico feliz de saber disso. Muito feliz mesmo. Bacaníssimo. E aí, agora, eu vi você postar a legislação de Goiás, né? Que vai alterar a processo administrativo. Eu fiquei pensando, falei que gozado, porque, olha só, a gente tem aí os estados utilizando uma combinação muito perigosa. Atenção esse post dela, tá, gente? Depois vocês olhem lá.
muito perigosa, que é assim, a depender do vai da valsa, a depender do que o Pito toca, eles resolvem usar uma legislação federal, às vezes uma estadual, especialmente para definir prescrição e tal. As punições notariais e registrais já são duras, né? Elas já não são bolinho. Aquele artigo 30, 31 já é uma loucura, fica na mão do juiz decidir o que você, como que você agiu, se é ou não é um motivo de punição. E ainda se não tiver um regramento, piorou. Então, gente, prestem super atenção, porque é isso que ela publicou, que apesar de ser Goiás, não é só Goiás, tá? É uma excelente discussão para a prova de segunda fase, por exemplo, quem vai fazer Minas e que vai fazer Rio Grande do Sul, atenção a isso é um foco. Como é que se estabelece uma segurança jurídica para os processos administrativos, porque quem comete algum erro, alguma falha, tudo bem, tem que ser punido por isso, mas a gente tem que ter um mínimo de segurança. A gente tem muito tipo aberto e em penalidade. Não poderia ter tipo aberto em penalidade, né? Fiquei feliz em saber que Goiás está preparando isso. E você é goiana, né? Tô, tô Ah, daqui. tá vendo, gente? Eu falo goiana, só tem mulher linda. Olha lá, a pessoa maravilhosa. E, Cláudia, só fazendo um adendo, assim, essa matéria ainda do processo administrativo, isso é uma coisa tão séria, assim, eu não sei como que está atualmente em outros estados, mas aqui no estado de Goiás, nós temos, infelizmente, alguns casos de titulares que foram afastados ali por certos motivos que estão sendo ali, né, analisados pelo tribunal, mas por 1, 2 anos de suspensão, entendeu? E que o tribunal não analisa, ele não julga e fica parado, a pessoa fica ali, o titular fica à mercê da boa vontade, aí troca toda a presidência do tribunal e o titular continua afastado. Então, realmente, isso é uma coisa muito séria, que deve ser realmente regulamentada. Tomara que seja regulamentada em prol de toda a coletividade, né? Tanto dos titulares quanto o pessoal do tribunal, para ser uma coisa idônea, uma coisa que vale esclarecer e efetivar realmente a questão da análise, né? Da improbidade ou não. E não que seja uma coisa só para pegar no pé dos titulares, né? Pois então, é, e muito tem sido, a gente tem visto muito disso, muito casuísmo, acontece demais, né? Você está, às vezes, numa comarca menor e ali as autoridades estão muito próximas. Então, é por isso que eu falei na live passada que a gente teve com a Carlinha, que gente, pelo amor de Deus, uma das coisas que você assumir a tua serventia, vai lá, vai saber quem que é o teu juiz corregedor, porque eu já falei, ele pode tornar a sua vida tranquila ou terrível, porque é isso, se você não tem uma estrutura estabelecida, na verdade, você não sabe nunca o teu julgamento. E a maioria dos estados tem isso, São Paulo também, às vezes tem titulares afastados por um baita tempo, tudo bem, julga um pouco mais rápido aqui, mas por um baita tempo, e nesse meio tempo você faz o quê? Você fica... Olha, eu tenho um colega que, aliás, assumiu a serventia onde eu fui titular, esse menino passou perrengue. Ele pegou um problemão que um interino deixou lá e, de repente, caiu no colo dele uma pauleira de juiz, era uma juíza, o punindo em vários procedimentos. E aí esse menino ficou mais tempo afastado do que o que ele podia solucionar o problema. Então, imaginem, pensem nisso também, que a Carol falou, para aproveitando, no caso das suspensões. Então, a lei prevê uma modalidade de suspensão como pena. Então, você fica lá suspenso, sei lá, 1 mês, 3 meses, não importa. Olha só, na suspensão, enquanto você está recorrendo, se aquilo for julgado em procedência, não tinha que estar suspenso, mas você já cumpriu. E aí, quem te devolve esse... Não estou falando do dinheiro, não. Eu estou falando quem te devolve a fé, né? Porque você lida com a tua fé pública. Então, você tem o público olhando para a tua fé. Se alguém tirou a tua fé temporária, talvez a tua fé não merecesse tanta fé assim. Como é que você reestabelece, né? A perda é muito maior do que o dinheiro em si, do que a titularidade. Excelente, excelente tema para vocês lerem, estudarem, pensarem aí. Carolzinha, eu quero te agradecer demais. Queria saber se a tua participação conosco aqui, num último grupo que a gente conversou muito, a gente teve bastante conversa, se você levou para essa tua fase de estudos algumas daquelas coisas, se tem sido útil e o que você indica para a galera, porque tem gente começando bem do zero mesmo. Então, Claudinha, eu agradeço aí pelo convite,
possibilidade de estar aqui falando para vocês. É engraçado que às vezes vem um flashback, assim, né? Na cabeça enquanto a gente fala. E o coraçãozinho ficou feliz. Eu falei, nossa, assim, que bom, né? Saber que eu passei por tudo isso e que tá dando certo. É muito gratificante isso, assim. Porque às vezes a vida é tão corrida, a gente não para fazer essa análise. A gente sempre pensa no que tá faltando. Ai, mas eu tinha que ter estudado mais. Não, mas eu já tinha que ter feito isso. A gente não para refletir nas vitórias ali do dia a dia, as pequenas vitórias, né? Eu participei agora, por último, do Dom Sprint. Na verdade, foi, assim, para mim, excepcional, foi essencial, porque, como eu expliquei até para a Claudinha recentemente, eu passei por várias perdas de pessoas familiares, queridas demais, e eu perdi totalmente o foco, fiquei meses aí sem conseguir pegar no livro. E eu queria voltar e não sabia como, porque, né, já fiz todos os cursos da face da Terra, já, né, enfim. Falei, agora? E aí a Cláudia veio para me dar esse help, para me trazer o foco, para me mostrar que realmente quem estuda não precisa começar do zero, né? O conhecimento está lá. A gente tem que saber analisar isso muito bem, valorizar, né, o estudo que a gente já apreendeu. E eu, assim, Claudinha, eu não sei nem te dizer, eu monto sempre uma pastinha, né? Cada dom que eu faço, eu monto uma pastinha e de vez em quando eu dou uma revisada para não esquecer. Mas eu tenho aplicado, sim, a questão do estudo circular, que eu já vinha desde o outro dom fazendo, que não abandono ele jamais, o estudo circular. A questão lá também eu não vou lembrar o nome da técnica, mas aquela que a gente estipula o prazo, né? E divide ele em 4 partes. Isso! Para poder ir cumprindo. Isso é muito gratificante. Você vê que você está alcançando ali, que aquela meta que parece uma coisa enorme, de repente você consegue ir devagarzinho e vai subindo ali gradativamente. Aquilo lá é muito. Não é nem motivacional, assim, sabe? É uma coisa que você. É a mesma coisa que você vê assim, é real. Meu sonho é real, eu estou chegando perto dele, estou subindo o degrau. Porque às vezes no estudo, se você não fizer isso, você vai indo, você fica perdida. Né? Será que eu estou longe? Será que eu estou perto? Parece que eu estudei, mas eu ainda não sei. Divide Então, o muito sapo, né? bacana. A gente falou Do muito disso, divide o sapo, sapo. E dos o teu sapinhos. sapinho pequeno, e o teu grupo, assim, uma galera ótima, assim. Um dos meninos me mandou ontem um negócio desenhadinho, assim, que eu falei, rapaz do céu! E ele não conseguia passar daquele primeiro. Mas você já estudou isso? Larga isso a sua vida. Larga isso, não precisa estudar mais. É muito legal, é muito E bom assim, saber, olha, viu? a questão do checklist dorsal, para mim foi muito difícil no começo, porque eu escrevo pra caramba. Eu escrevo tudo que o professor fala. Eu sou aquela CDF chatíssima. Se ele espirrar, eu anoto, entendeu? Meu Deus do céu. Então, para mim foi muito complicado, mas deu certo. Hoje eu já consigo fazer. Amém. E é impressionante o tanto que o cérebro responde bem, né? Porque quando você começa a fazer o checklist dorsal, você pensa assim, não, na hora que eu ler esse checklist eu não vou lembrar. Você fica desconfiada. E com o tempo você vai vendo que aquilo efetivamente funciona. E isso para quem já está em outras fases, como eu tenho vários por aí, graças a Deus, né? O pessoal estuda bastante. Enfim, isso é muito bom, porque você vai utilizar o seu checklist tanto para uma segunda fase quanto para um oral, né? Então você monta ele ali no estudozinho inicial, mas você vai levar o checklist até o final do concurso. Isso poupa tempo, poupa desgaste emocional, que a gente sabe que estudar não é fácil, até para quem está começando, eu já vou falar desde agora. Eu não sei vocês, se vocês têm apoio de família, se dependem disso, ou se vocês são autossuficientes ou não, mas concurso de cartório não é um concurso fácil. Não é. Eu mesma, assim, a minha família é toda de empreendedores. Eles não entendem muito essa história de concurso. Eles acham que eu sou um desperdício. Eu podia estar milionária já, só advogando pesado, fazendo qualquer coisa assim. Eles não compreendem. Então, eu tenho apoio assim, de uma irmã e alguma coisa assim, mas não é o peso da família, né? Então, o meu apoio maior sou eu mesma, minha vontade de ser tabeliã, ser registradora. Então, expliquem para a família, fala, olha, para quem depende desse apoio. É um concurso complicado, é um dos concursos mais difíceis do Brasil.
é um concurso muito sério, né? Até diante de toda a responsabilidade que o notário e o registrador têm. Então, por isso de ser, né, tão difícil, tão exigido, assim. Mas é um concurso que vale a pena. Eu, graças a Deus, conheço muitas pessoas que já foram aprovadas no concurso. Caiu, Alicinha, volta aí, só para ela falar finalmente, mas olha que interessante, né? Você veja que ela tá resumindo uma quantidade de coisas que atormenta a vida de quem estuda. A tal da falta de apoio, a tal da preocupação com o estudo, o momento. Pede aí, Carolzinha, só pra gente falar tchau. Isso, peraí. E essa coisa de família que você precisa de uma. Você precisa que alguém entenda o que você está fazendo, né? Que não é fácil você fazer tudo isso sozinha e ainda explicar para as pessoas a dificuldade e aquela tensão nervosa das madrugadas, dos estudos. E as pessoas não entendem, Cláudia. Não mesmo, é Olha, incrível. essa semana a minha mãe chegou em mim e falou assim: minha filha, estava aqui pensando. Tem 3 anos que você está nesse concurso e esse concurso não acabou. Eu acho que não era para ser. Para isso, gente. Entendeu? Porque quem não é da área, eles realmente não compreendem. Aceita que dói menos, mas tem que fazer sentido para você. Não tem que fazer sentido para os outros. Entendeu? Isso tem que ser um objetivo seu. E acontece muita coisa, por exemplo, assim, eu com os meus filhos mesmo, né? Uma vez eu virei pro meu filho virou para mim e falou assim, um de 10 anos: mãe, mas você só estuda, né? Tipo, chega final de semana, cada segundo que você tem, você quer estudar e tal. Porque, assim, é um prazer para mim estudar. Na hora que eu tô lá, que eu, assim, que eu vejo que eu estou perto do meu sonho, que eu vejo que para eu poder exercer a atividade, eu ainda tem algumas coisas realmente ali para aprender, né? Para aperfeiçoar. Porque a gente não tem só que vislumbrar e vou passar no concurso. Você tem que se imaginar já atuando. Olha, se eu estiver lá na minha serventia, eu vou saber fazer isso. Isso, né? A excelência, na hora, gente. Nossos princípios, a excelência, isso aí. Né? Na hora. Porque em casa você pega ali, vai ver e tal, mas às vezes você tem que responder ali para um usuário na hora. Não tem tempo de ficar pegando uma obra e dar uma folhada, né? E aí meu menino chegou e falou assim: mas você só estuda. Eu fui explicar para ele. Eu falei: olha, mamãe tem esse sonho, né? Desde muitos anos eu sempre quis tal. E eu queria muito, assim, né? Melhorar de vida, ter mais tempo para vocês e tal. Fui explicar, ele olhou para mim e falou assim: mãe, mas isso é o que você quer. Aí foi um soco na boca do estômago. Nossa, né? Senhora, porque assim, a gente é super mãe, mas para os filhos eles sempre querem um pouquinho mais da gente. A gente nunca é o tanto que eles gostariam, né? Suficiente. E aí, na hora, eu confesso que eu fiquei assim, muito, ai, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Pensei, né? Sério? Que você achou que dá uma balançada? Na hora eu dei. Mas aí eu respirei, virei pra ele e falei assim: meu filho, você tem um sonho? Aí ele falou assim: tenho. Aí eu falei: qual? Ele: não, mãe, eu quero comprar o videogame tal. Falou assim, né? O joguinho do videogame tal. Aí eu falei assim: pois é, e se você pudesse alcançar o seu sonho? Se dependesse só de você, o que você faria? Você ia fazer a sua parte para alcançar o seu objetivo, o seu sonho? Aí ele falou assim: eu ia. Eu falei: porque você quer muito, não quer? Aí ele falou: é. Eu falei: então pronto. O concurso é aquele joguinho do videogame seu. O concurso da mamãe é o seu joguinho do videogame. Ai, que arraso, Carol. E aí depois disso ele compreendeu, assim, no linguajar dele, né? E hoje ele fala: mãe, você vai estudar? Às vezes até ele pega no meu pé: mãe, você vai estudar? Eu falo: agora não. Ele: não, mas você não tinha que estudar um pouquinho hoje, coisa você não, né, não estudou muito. Olha que E aí eu já tenho um apoio. Mas assim, Cláudia, o que eu queria dizer é: o sonho tem que ser seu mesmo, tá? A gente tem que sentir dentro do coração, saber que é possível, não depender da... vamos voltar no sapinho, né? Do mesmo jeito que a gente divide o sapão em sapinhos, a gente tem que ser surda, muda e cega para muita coisa e escutar o seu coração. Exato. E sempre lembrando que a gente passa no concurso, não é para decorar marca X, a gente passa para atuar, para estar ali no dia a dia e saber fazer realmente. Né? O estudo ele tem que ser circular, ele tem que ser um estudo efetivo para você atuar na prática. Né? Não para chegar lá e ficar perdido num monte de
É por escrevendo isso, isso lá. é por isso que o pensar é tão relevante quando a gente insiste muito nisso aqui. E eu acho que, assim, como o mundo avança, os estudos também precisam avançar. Não os estudos em si, mas as técnicas precisam avançar. Porque a gente realmente foi habituado lá na escola, o professor fala, você escuta, repete, escreve. Esse canal único do estudo foi incutido na nossa mente desde lá de criancinha. E o mundo avança, o mundo é muito mais tecnológico. A forma do estudo também precisa ser. Você hoje precisa ter essa mão dupla. Se você pensa, você aplica. Você pensa, você aplica. Então, 5 anos, nossa senhora, não, Kika, pula, sabe? Aí a Carol acabou de falar. Às vezes a gente precisa colocar o exemplo do outro lado do muro. Você põe do outro lado do muro, e Clemária falou aí, às vezes é um pseudo apoio. É verdade, a gente sabe disso. Mas olha a vantagem que a gente leva hoje. As técnicas, existem as técnicas comuns, tem aí vários cursos com técnica comum, e talvez não seja para você, não te auxilie. Então, as técnicas disponíveis permitem que você faça isso que a Carol estava dizendo, que é pensa o teu estudo, pensa. Não aceita, você não faz estudo passivo, não faz, que isso não vai te ajudar a ser um bom tabelião, um bom registrador. Aí não vai te auxiliar a ser bom? Nada, né? Porque ficar só ouvindo de alguém como é que faz também não resolve. E foi excelente, por exemplo, essa semana, durante a semana, ter feito o webinário da escritura perfeita, porque o conceito não é o meu, o conceito é o pensar de quem vai fazer. Quando a pessoa tiver, a gente cria as âncoras, né? Mas quando a pessoa estiver fazendo, ela vai pensar assim: será que eu quero escrever isso assim? Será que eu entendi isso assado? Gente, isso é a crítica, isso é o platô. Passa do teu platô, sobe o teu platô. Eu tô morta de orgulho de você. Aliás, já sou morta de orgulho de você faz tempo. Por isso Sabe que eu outra coisa que eu esqueci de falar, Claudinha, que eu achei Fica. bacanérrima desse último dom que nós fizemos, o sprint? Foi aquela técnica de resolução de prova. Ai, gente, que beleza que é aquilo. Eu ia te perguntar se você tinha feito assim. Eu fiz, amei. Aí eu, não satisfeita, porque eu fiz a do 11º concurso de São Paulo, com a técnica. E aí eu falei, não deve dar certo, foi a primeira. Aí eu fiz Paraná, eu peguei a prova de Minas, eu fui fazendo várias, porque eu não estava acreditando que aquilo era tão Não, funcional. você me mandou a primeira com 2 horas e 57 ou 55. Não fui muito bem. Eu falei, tá doida, menina? Que espetáculo aquilo, gente. Não, e o grupo inteiro mandou dentro do prazo para você. Não, mandou. E eu não satisfeita, eu peguei outras provas para fazer também. Eu falei, não, porque né, tem que tirar a prova dos 3. Aí eu peguei Minas e peguei Paraná. Falei, prova dos 3 tá tudo certo, funciona. Você vê que, olha isso, olha o hábito. A gente estava falando aqui, nossos princípios são frequência, hábito e excelência. Você vê como os hábitos incutidos derrubam qualquer produtividade, qualquer um. Tem algum sentido fazer de outro modo? Pode ser que a pessoa tenha aquele método e funcione. Mas se não funciona maravilhosamente bem, vamos testar um novo. Muito Cláudia, feliz saber assim, que você fez a próxima prova. É impressionante, porque não é só diminuição do tempo, né? Que é óbvio que o tempo é importantíssimo ali para uma prova que é bem extensa, né? Mas eu falo assim, eu percebi fazendo essas outras provas a tranquilidade na hora de fazer a prova. Porque o seu cérebro, ele assimila, vai dar tempo. Porque eu fiz aquela vez, deu menos de 3 horas, vai dar tempo. Eu vou fazer aquela técnica que a Cláudia ensinou e tá tudo certo. Porque quando você não utiliza a técnica, você vai, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Sem um foco, né? Sem um foco. Ó, eu vou contar por que essa técnica funciona muito bem. Porque é o seguinte... você já ficou grávida 3 vezes, então deve ter acontecido com você. Não é o meu caso, mas assim, você compra um carro, por exemplo, ou você tá grávida. Eu tenho certeza, para quem tá grávida, acho que é mais. Eu tenho certeza, eu tava com a minha amiga andando no shopping outro dia, gravidíssima, e ela falava assim: nossa, você viu aquela barriga que é redonda? Nossa, você viu que aquela barriga tá. Eu falei, nem tô reparando barriga, menina. E ela falou isso, imediatamente eu apliquei para ela. Eu falei, eu sei o que tá acontecendo aí. É técnica do foco específico. O que é isso? Se você compra um carro, por exemplo, um modelo de carro tal, você diz, mas como é que. De repente você sai na rua e tudo que você vê é aquele carro.
chama técnica do foco específico. A grávida, tudo que ela vê na rua é uma mulher grávida. É incrível essa foco específico. O teu cérebro se treina para aquilo que tem relevância. Por que isso? Porque uma das partes da técnica é focar em determinadas questões. Quando você começa a treinar o cérebro, é incrível. Ele vai direto para aquelas. Você fala, essa é e essa é. É isso, é técnica do foco específico. A gente aqui não usa o cérebro total quanto poderia usar. Que bom saber disso. Na sua próxima Santa Catarina, quando remarcar, quanto tempo fez a prova? 1h30. Tudo é tudo. Amém. Pô, vou sair sorrindo ainda. Vou pra praia, beber, curtir. Vamos. Vou te encontrar lá. Só vamos comer um peixinho, que essa prova aí que esse tempo todo não precisa, não? Não precisa. Notícia boa. Fico demais feliz. Você já está convidadíssima para dar um depoimento aqui vamos começar duas outras mentorias e eu vou te avisar, porque eu acho que é isso aí, gente, que a gente precisa ouvir, entendeu? A gente precisa ouvir o outro que passa os mesmos perrengues, às vezes maiores, tá? Às vezes a gente acha que nosso perrengue é grande, mas a pessoa é maior. E que acha um jeito. E isso é o que move a gente. Eu vou falar, esse negócio de... as pessoas reclamam. Me dá autoajuda. Gente, autoajuda é você se ajudar. Agora, o problema não é só autoajuda. Eu adoro autoajuda. Eu quero saber que ferramenta que você usa para se autoajudar. Há pessoas que usam livros, há pessoas que usam filmes, há pessoas que usam outras pessoas. E eu adoro usar a autoajuda, a minha, vinda de outras pessoas, porque é incrível como as experiências são enriquecedoras. Nossa Senhora, maravilha. Muito, muito obrigada. Claudinha, eu queria deixar só mais uma dica, que essa aqui é Pode falar. Até minha. Para quem está começando a estudar ou que, de repente, tem aí muitos problemas e não consegue, às vezes, separar, né, os estudos das coisas que estão acontecendo, eu utilizo uma música. Tem uma música que eu gosto muito, e que toda vez que eu escuto ela, eu fico muito animada e ela me coloca para cima. E eu criei o hábito aí, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu entro no escritório e toco a música. E aí, quando eu toco a música, meu cérebro já sabe, ó, agora vou estudar. E é impressionante o tanto que funciona, porque às vezes eu tô com sono, nem sempre a gente acorda cedo e tá disposta. Né? Às vezes tá chovendo, aqui em Goiás é quente pra caramba. O dia que chove, nossa, pra acordar de madrugada é um ufa pra levantar, né? A gente quer ficar deitado e tal. Mas quando toca a música, parece que é um gatilho mental. Mas na hora que toca, eu sei, agora vai. E aí eu desligo de tudo e consigo focar. É excelente. Isso que ela tá falando, gente, chama-se ancoragem. Na programação neurolinguística, chama ancoragem. E você ancora determinadas ações com determinadas ferramentas. No caso dela, a música X ancora uma ação. E isto também é a origem de hábito. Se você ancora, então digamos que no caso dela a música, se você ancora o lugar, por exemplo, se você estabelecer um lugar para estudar, toda vez que você entra, se for só para aquilo, toda vez que você entra naquele lugar, está ancorado aquele lugar para estudar. Achei maravilhosa a dica, porque o treino disso é muito relevante. Acha a sua dica. Se você levantar e colocar a roupa tal, ou se você levantar e tomar um banho, ou se você... O que é que te move para determinada ação? A ancoragem. Há um treinamento que eu acho maravilhoso, que aquele serve para mim, estou tentando. É um negócio de fazer exercício. Então, qual é a ancoragem de fazer exercício? Muito cedinho, porque eu vou para o cartório depois. Tudo bem, se você não consegue de cara sair fazendo exercício, levanta e bota um tênis. Só isso. Não vai fazer exercício ainda. Calma, vai com calma. Pequeno sapo. E bota o tênis. E é incrível como isso ancora, mesmo que eu ainda não esteja utilizando o finalmente, que é a frequência, que é o que eu defendo, acho que vai ter que ser frequente. Eu olho o tênis, que tem que estar ali do lado da cama, perto da cama, olho o tênis e digo, está ancorado, preciso pelo menos fazer aí um esticamento de braço. É incrível. Isso é PNL pura, programação neurolinguística, e funciona. Testem a sua. Escolham aí um musicão, vai na dica de Carol, escolha uma música bacanérrima e ancora. Isto é para aquilo. Pronto. Lindo, Carol. Lindo, maravilhoso, coisa maravilhosa. Ó, essa menina é top. Entenderam por que ela tá aqui? Entenderam por que eu quis conversar com ela? Insistir muito por isso, porque ela dá... É alguém que já vem aí falou que tem filho de 19 anos. Que é? Essa parte eu vou pular. Essa parte... Fico indignada com esse pedaço da história. E aí, olha só. Ela tem uma experiência que poderia ter baixado aquela excelência dela.
frequência, Carol vem com uma frequência de longa data. E poderia ter baixado a excelência, porque alta frequência sem resultado, baixa excelência. Você fica desanimado, você acha que não dá. É platô, não esquece. Você não volta para o zero, é como uma escada. Você volta para o degrau anterior, no máximo. E recomeça a partir dali. Isso que Carol fez, isso que eu acho maravilhoso. E isso que eu admiro demais em pessoas que eu quero ter por perto aqui da gente, dos grupos, dos trabalhos. Está convocadíssima. Depoimento para o próximo grupo vai começar do zero. Eu sei como é duro quando eles começam, é bem duro, viu? Nossa, feel this moment, tá? Põe aí, vê se você gosta. E se não gostar dessa, usa outra. E se não gostar, usa uma sertaneja, aquela que eles falam que eles vão quebrar tudo, fazer tudo. Faz aí o que Não, você e sabe gostar. por que que eu escolhi essa música? Eu nem, assim, meu inglês é péssimo, mas na hora que eu ouço Feel This Moment, eu fico imaginando eu lá no dia da audiência de escolha, eu sentindo aquele momento, chegar a minha vez, escolher minha serventia, assinar meu termo. Então, toda vez que ela fala Feel This Moment, o momento vem em mim e funciona. E vem em mim, tá vendo? PNL pura, essa menina é tática PNL pura. Isso é tática da visualização. A pré-visualização gera a tua posição no local. Sempre que você pré-visualizar, você tem a posição no local. Não interessa o que aconteça. Gente, é uma PNL pura essa menina. Minha linda, adorei falar contigo. Dá um beijo nessas crianças, bem gostoso dia de criança aí, que esse bando de filho maravilhoso. Sim, obrigada. Mãe linda, ainda vai ser uma cabelinha linda que vai arrasar na cidade que ela escolher, vai ser um sucesso, não quero nem ver, tá? Um beijo grande, gente. Obrigada, eu adorei bater papo com vocês. Beijinho a todos, tá muito obrigada pela presença e pela companhia, viu? Espero que tenham aproveitado aí alguma coisa, né, Claudinha? Nossa, pelo amor de Deus, a gente agradece sempre tudo que é para incentivar que essas pessoas tenham frequência para chegar à excelência, é nosso foco. Aqui a gente é do foco, a gente é da turma do foco, aqui a gente é donfraria total. E aí, gente, donfraria, para quem perguntou lá,